bem mais que as flores, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, pensou em mim, morreu por mim, me amou. Obrigada, Jesus. Aleluia. Muito boa noite a todos os amados. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, principalmente todos aqueles que há muito tempo que ainda não vemos, mas cremos que está chegando o momento que o Senhor irá abrir as portas para que possamos nos encontrar outra vez juntos como igreja do Senhor Jesus e poder nos reunirmos
para glorificar o nome do Senhor e adorar juntos, coletivamente. Eu creio. Vocês creem? Aleluia, amém. Oremos ao Senhor nessa hora. Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz, porque o Senhor se entregou voluntariamente naquele dia em que o Senhor decidiu se entregar por nós, por cada um, por cada indivíduo, por toda a humanidade, por amor, Senhor. Oh, aleluia, glória, nós te rendemos, ó Altíssimo Senhor, por ter sacrificado tanto, Senhor, por nós, por cada um de nós, Jesus. Muito obrigado, Senhor, que daremos a Ti, Senhor, por tudo isso que o Senhor fez por nós, porque de uma maneira tão mensurável, de uma maneira tão constrangedora, o Senhor se ofereceu, ó Deus, passando por morte de humilhação. Ó Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque, Senhor, por tudo que ainda façamos, por tudo que queiramos fazer, nada será suficiente para pagar tão grande sacrifício naquela cruz, naquele dia. Só nos resta simplesmente, ó Pai querido, dar-te glória, louvores e honra ao teu nome, Senhor, pois tu mereces, porque o Senhor, através desse ato tão grandioso, comprou para ti, resgatou para ti vidas e vidas preciosas, no qual eu estou incluída. Obrigada, Jesus, muito obrigada. Te louvamos nessa noite e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por Viviane Martinello, levanta Débora. Doce e forte, essa sou eu. Você olha para uma mulher à frente do seu tempo com respeito. Quando você é uma Débora, as pessoas costumam te procurar para ajudá-las a resolverem suas questões mais profundas. Assim foi comigo. Embaixo de uma palmeira, me assentava para ser, em Israel, a primeira mulher juíza e profetisa. Mulheres resolvidas são raras, mas são extremamente necessárias. São pontuais e promovem um ambiente de paz no meio da guerra. São remidoras. O mundo natural nos revela muitas vezes o mundo espiritual que nos cerca. E a palmeira é conhecida por ser uma árvore de raízes profundas. Não sou fácil de ser arrancada, não sou melindrosa, não fico triste por qualquer motivo. Sou Débora, uma mulher que estava em um lugar pouco acessado pelas mulheres da minha época. A maturidade te faz caminhar sempre um passo à frente. Quando você é uma mulher de raízes profundas, você é alguém que não anda movido pelas circunstâncias ou dependente do que dão a você, porque tudo que você precisa está sendo nutrido pelo seu sistema de raízes profundas, que acessa lugares e águas jamais bebidas. Uma liderança feminina marcada por uma autoridade vinda de Deus. Essa foi Débora. Fiz teólogos desejarem arrancar Juízes 4, capítulo 4 da Bíblia. Mas quando caminhamos com o Senhor, o vemos chamando pessoas improváveis e comuns para estabelecer a sua vontade perfeita. Sou uma mulher que não usurpou o lugar de um homem. Uma mulher posicionada por Deus sabe o seu lugar. Uma mulher posicionada por Deus sabe o seu lugar. Uma mulher com esse coração faz homens se levantarem em seus chamados e propósitos. E foi assim que, ao liberar uma palavra sobre Baraque, fui chamada para estar à frente da batalha. Quando você está tão alicerçada nele, você acessa lugares que a sua geração ainda não pisou.
você caminha na frente. Mas existe um segredo que me manteve segura na guerra. Não me levantei como juíza, nem como profetisa, mas na exposição da minha vida para uma nação, me levantei como uma mãe. Até que Débora se levantou como uma mãe para Israel. Diz a palavra de Deus em Juízes 5, capítulo 7. Quem te autoriza na sua exposição é a sua casa. Se levantar como uma mãe te autoriza na guerra, que você será convidada a enfrentar. Se levantar como uma mãe te autoriza nas guerras, que você será convidada a enfrentar. Levanta, Débora, ou seja, desperta, Débora. Se você se inclui, seja bem-vindo ao mundo das Déboras, porque essas são as que Deus tem levantado como mães sobre o Brasil, como mães sobre essa nação, nesse momento de crises, nesses momentos difíceis. Elas estão se posicionando, sabendo qual é o seu lugar, sabendo exatamente o seu lugar de autoridade, que é estar intercedendo e em oração. Essas não se distraem com coisas pequenas, com coisas fúteis, mas estão posicionadas para guerrear a favor da sua nação, da sua igreja, da sua cidade. Aleluia. Que você seja uma Débora nessa noite. Amém? Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Esse trecho aqui apenas é a sequência da leitura anterior, quando Jesus conversa com as pessoas ali do seu lugar, que haviam pedido a ele um sinal. Aqueles judeus, as pessoas e os que duvidavam dele, pediram um sinal de quem ele era, e ele disse que o sinal para aquela geração do tempo dele seria o sinal de Jonas, como a gente conversou na semana passada. E como eu disse a respeito do sinal para a nossa presente geração, que é toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que tem como portador o que leva a pessoa do Espírito Santo, para dar testemunho dessa palavra. Aqui nessa sequência, Jesus ainda está falando de alguma maneira sobre a nação de Israel como um todo, que deveria iluminar todas as nações do mundo. Para isso ela foi formada, e deveria ser colocada em um lugar mais alto para ser exemplo para as nações. E não foi. Israel foi uma luz apagada, foi uma lâmpada apagada, que não produzia luz. Na moda antiga, não havia luz elétrica, as lamparinas necessitavam de receber óleo para dar sua luz. Então Israel era uma nação apagada, uma lamparina apagada.
Ao mesmo tempo, Jesus está falando também de pessoas. E indiretamente, nesse texto aqui pequeno, acusando também os fariseus, porque os olhos deles eram maus. Eles só olhavam o lado mal e não enxergavam o bem nas pessoas. E então eles eram cheios de trevas. Em uma ocasião, Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora e ruínas por dentro. Quando Jesus fala aqui a respeito de que a lâmpada do corpo são os olhos, na verdade ele não está se referindo os nossos olhos, o olhar em si fisicamente, mas a nossa forma de pensar a respeito das coisas e a respeito especialmente das pessoas, do modo como nós reagimos diante do que está em torno de nós. A nossa forma de fazer a leitura de como as pessoas se comportam e como é a nossa leitura de mundo. E isso então vai manifestar como é a nossa alma por dentro de fato, se é obscurecida ou radiante. Por exemplo, alguém que pensa muito negativo, sua alma é escura, porque ele não consegue encontrar possibilidade de realização de algo diante de alguma determinada dificuldade. Jesus está tratando disso. De uma forma assim mais imediata, Jesus está tratando da religiosidade da nação e da seita dos fariseus, onde havia trevas. Havia conhecimento, mas havia trevas. A forma como eles olhavam para as outras pessoas, a forma como eles olhavam para os que seguiam Jesus, era de forma impura. Então isso fazia com que eles fossem cobertos de trevas. Não cabe aqui na nossa pequena meditação falar mais amplamente sobre estas coisas, mas eu quero apenas citar muito rápido algo que sempre faz parte, que ocupa o meu pensamento a respeito do plano de Deus para a salvação da humanidade, que é o momento em que na eternidade o diabo, a antiga serpente, quando ainda era anjo de luz, era o querubim da guarda, resolveu pensar que ele era tão igual ou melhor do que Deus. Nesse momento, todo o seu corpo, o seu ser se encheu de trevas. Por isso ele se transformou o pai das trevas. Por isso ele se tornou o pai da mentira. Porque ele superestimou a sua pessoa e subestimou a pessoa de Deus. E ele começou a ter um pensamento inadequado a respeito da pessoa de Deus. Quando ele começou a pensar assim, ele se encheu de trevas, porque o olhar dele para a magnitude, a majestade e tudo que é o céu, algo que nós não experimentamos ainda, na essência da eternidade, ele começou a olhar de forma negativa, ficar insatisfeito com a sua posição naquele lugar. Nesse momento, seus olhos enchem-se de trevas, seu ser enche-se de trevas, e então ele é expulso do céu e se torna inimigo de Deus e inimigo da humanidade, porque ele desenvolveu um olhar negativo diante do que estava dos seus olhos, e ele então tornou-se uma pessoa avessa do que ele era. E então é o que Jesus está dizendo: a forma como nós pensamos, olhamos as coisas e lidamos com as coisas, se for uma forma positiva, isso trará luz para a nossa vida. Se for de uma forma negativa, isso trará trevas para a nossa vida. É basicamente o que Jesus está dizendo aqui, e do registro do escritor Lucas, o servo de Deus Lucas, escritor desse evangelho, está trazendo para a gente, entre muitas e outras coisas que há nesse texto aqui, que Jesus está falando. Me lembra também agora, não vou ler claro,
passagens que Jesus falou sobre a forma do nosso olhar, do nosso pegar nas coisas, quando ele fala sobre arrancar as mãos, arrancar o olho, não é? Ele está dizendo também ali a mesma coisa sobre como é a nossa forma de ver e reagir diante das coisas, que o interior do ser humano ele é obscurecido por aquilo que ele deseja. Se ele desejar mal, sua vida será ruim. Se ele olhar com olhos bons, sua vida será uma lâmpada irradiante que estará iluminando todo o ambiente onde essa pessoa vive. E ali no texto dos capítulos 6 e 7, se não me falha a memória, de Mateus especialmente, Jesus fala bastante nesses aspectos do coração. O que é no coração, o que sai, o que procede. Estas coisas vão trazer luz, vão trazer iluminação para o caminho de uma pessoa nas suas relações com aqueles que acertam. Amém? Aleluia! E vamos prosseguindo como Igreja de Jesus, mantendo o nosso papel também de ser lâmpada sobre toda a casa, ou seja, sobre toda a terra, onde estivermos, a nossa luz possa brilhar diante das pessoas. E ela vai brilhar assim. As pessoas sabem muito bem perceber quando aqueles que seguem Jesus são pessoas que irradiam luz. É só nós abrirmos a nossa boca quando estivermos conversando com as pessoas, as nossas reações estarão manifestando a nossa luz ou denunciando as nossas trevas. Vai depender de como nós reagimos, nos comportamos diante das coisas que se apresentam diante de nós. E o mundo realmente quer, e como é bom a gente ter a oportunidade de fazer com que a nossa luz brilhe sobre as pessoas. Finalizando, a nossa congregação, quando voltar a funcionar no prédio, nós pretendemos voltar a fazer atividades que ajudem as pessoas, crianças e jovens especialmente, porque a forma de ajudar as pessoas de uma maneira prática, isso também irradia a pregação do Evangelho muito mais alto do que as nossas vozes, de fato, na proclamação da Palavra de Deus. As pessoas olham muito mais, com muito mais impacto, quando nós as servimos de alguma forma, do que ouvir a nossa voz na verdade. Não que nós fazemos o Evangelho por troca, mas fazer bem as pessoas e procurar observar as necessidades imediatas que elas têm, até onde nós possamos ajudar. Isso impacta muito a vida das pessoas, no sentido de levar para elas essa luz que deve haver em nós, que Jesus está falando aqui. Glória a Deus. Deus abençoe você, irmão, você que está nos vendo pela primeira vez. Deus abençoe você também. E continue nos apoiando, compartilhando os nossos vídeos. Amém? Glória a Deus.